E aí, Malaguti, começar com você agora aqui para a gente falar dessa vitória do Vitória. 3-0, tranquilo, podia ser mais, inclusive. E o Vitória segue aí sua rotina de vitórias, sua rotina, seu viés de alta, liderando a Série B em um 3-0 em casa, com um ótimo público e uma atuação muito boa novamente, né? Perfeito, Lucas. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está vendo e ouvindo, né? A gente aqui. É uma sexta-feira à noite que, se eu fosse torcedor do Vitória, com certeza eu iria comemorar muito, porque é uma vitória que permanece, que deixa o time, né, do Vitória na liderança por mais uma, vai para. São 10 rodadas já como líder. É uma vitória grande, grandiosa, não só pelo placar, que foi muito justo, acho que foi um dos resultados mais justos, talvez, que eu vi nessa Série B, de um time que lutou desde o primeiro momento, foi muito superior ao seu rival, mas principalmente que entrou em campo com a mentalidade de que é o time que está liderando a Série B, e também principalmente por tudo que Léo Condé preparou para esse jogo. Eu acho que Léo Condé finalmente entendeu, analisou muito bem o seu elenco, mas principalmente os últimos jogos, soube ler muito bem a partida, porque foi para um jogo que iria encarar o Ituano, que é um time paulista que tem um bom, assim, um orçamento razoável, sempre está aí brigando nas últimas temporadas pela parte de cima da Série B, beliscou várias vezes o acesso, mas que nessa Série B começa muito mal como visitante. Aliás, é um dado bem interessante, porque é o único time que não pontuou fora de casa nessa Série B. Então, o Léo Condé entendeu isso, mas também entendeu que era um jogo que se tinha que dominar, tinha que ir para um plano tático mais ofensivo, e foi, porque pela primeira vez ele escala Oswaldo e Wellington Ney junto nessa Série B. Isso já tinha acontecido, se não me engano, na Copa do Nordeste uma vez. Mas a entrada do Wellington Ney foi também muito importante, porque é um jogador que vem crescendo muito nos últimos jogos. Eu venho comentando isso. Estou tendo o prazer e a honra aqui de estar comentando os jogos do Vitória nos últimos programas. E então eu estou acompanhando essa evolução do Wellington. Cravou sua posição, né? Cravou sua titularidade. Hoje foi bem também, mas o time também contou hoje com o retorno do Oswaldo, que foi fundamental. Aliás, partindo já para essa análise do time, né, que Léo Condé colocou em campo, ele saiu do esquema de 3 zagueiros, que foi contra o Avaí na última rodada fora de casa, um esquema que, até certo ponto, tirou o time da zona de conforto, principalmente por conta dos desfalques. E dessa vez não foi tão diferente, né? Porque, mais uma vez, o time acabou não conseguindo repetir a escalação, mas dessa vez por motivos melhores, né? Porque teve retornos do Zeca, do Oswaldo, do Zé Hugo, né? Então, o Léo Condé também está brigando muito nessa de não conseguir manter um time titular, vem se repetindo. O próprio Lucas Arcanjo me surpreendeu a escalação dele, porque no último jogo contra o Avaí saiu lesionado, inclusive estava, pelo que a gente conseguiu apurar, estava com lesão de grau 2, e me surpreendeu muito dele ter se recuperado tão rápido, né? Não sei se a informação foi passada corretamente, ou aconteceu uma recuperação tão extraordinária assim para ele entrar em campo. Mas entrou, também foi muito fundamental, um baita goleiro, acho que é um dos principais destaques dessa Série B. Um primeiro tempo, partindo para análise agora então do primeiro tempo, que o Vitória demorou um pouquinho para se engrenar em campo, porque na verdade até os 20 primeiros minutos de jogo foi um jogo muito chato de se ver, muita chuva lá no Barradão também, alguns pontos do Barradão com um pouquinho de poça de água, não ao ponto de atrapalhar o jogo, mas em alguns momentos sim,
a bola parava, mas foram 20 primeiros minutos de jogo muito fraco, sem nenhuma chance de gol. Mas aí, justamente nos 20 minutos, o Vitória se achou em campo, principalmente por jogadas do lado esquerdo. Marcelo, Zé Hugo e Osvaldo fizeram essa triangulação muito bem. E começou então o Vitória a ir para cima do jogo. Perdeu uma chance muito boa com o Osvaldo, quase fazendo um gol olímpico aos 26. Depois o Wellington Nem, com uma bola, ele recebe da esquerda e chuta de primeira. O Wellington Nem chutou de primeira e a bola bateu na bochecha da rede, né? Do lado de fora. E aos 31 veio o gol, né? Então, um jogo que foi marcado pelos gols e bolas paradas. Os 3 gols do Vitória hoje foram lances que resultaram de bola parada. E o curioso é que nos 2 gols, nos 2 primeiros gols, o Osvaldo tem participação direta, talvez não tão diretamente, porque não é ele que dá o passe final, mas são lances que ele cobra escanteio e a bola, no primeiro momento, no primeiro gol, procurou o Wagner Leonardo, que cabeceou e a bola acabou sobrando no rebote para Rodrigo Andrade chutar, marcar o primeiro gol. Isso aos 31 do primeiro tempo, um gol que deu tranquilidade, e até aquele momento era um resultado muito justo, né? Porque, como eu falei, pouco o Ituano fazia alguma coisa dentro de campo. Um gol justo. E o Ituano teve a primeira chance no primeiro tempo somente aos 44, que daí foi a primeira vez que o Lucas Arcanjo de fato apareceu no jogo, num grande chute do Saraiva, mas aos 45 minutos depois já vem o segundo gol do primeiro tempo, que é uma jogada incrível, né, que o Wellington Nem deixa o Zé Hugo na cara do gol, literalmente na cara do gol, e o Zé Hugo perde a jogada, né, porque o goleiro acaba ainda fazendo defesa, mas nesse lance do escanteio, então o Osvaldo cobra mais um escanteio, o Wagner Leonardo tenta, mas acaba conseguindo um toque milimétrico para o Trellis chutar a gol e fazer o gol. Até na hora o bandeirinha deu impedimento, o lance foi para o VAR, foram mais de 3 minutos para analisar, assim, foi no fio do cabelo, mas aí termina o primeiro tempo com vitória com 2-0 e um placar muito justo, Lucas. Isso, e aí a gente vem para o segundo tempo, que o Vitória faz mais 2 gols, né? Um gol e meio, né? Que na verdade foi um gol só, mas poderiam ter sido Isso. 2, e um lance que, assim... A bola entrou 2 vezes, mas um lance que... Vamos começar por ele, antes de falar do gol de Camutanga e da evolução do time no segundo tempo, mas uma oportunidade criada ali por Osvaldo, que ia fazer o gol, ia fazer o seu gol, depois de participar dos 2 primeiros, mas Hugo, não sei, um apagão, uma cãibra mental, o que é que deu nele ali, a bola ia entrar, ele naquela sede de fazer o dele, tirar o gol do companheiro, tirou, foi o gol do time, né? Verdade, até ele foi um dos entrevistados após a partida, e ele confessou, né, que achava que primeiro, que ele estava atrás da linha do impedimento, mas na verdade ele estava. Um risco de nessa. É porque também estava o jogo praticamente ganho, né? Mas ele foi muito infantil, porque assim, por Demais. mais que tivesse a pressão do zagueiro chegando num carrinho, pô, era muito difícil o zagueiro tirar naquela lance, porque ele já estava na frente, o zagueiro estava atrás dele. Era só pelo menos proteger a bola, né? Proteger a bola, algo que ele não fez, quis ser meio que fominha, acabou botando o pé justamente em cima da linha, que foi o lance, a bola não tinha entrado. Então, isso foi aos 9 minutos, seria um gol que daria uma tranquilidade ainda maior, né? Ainda maior, mas aí acaba anulando o gol. Então, depois disso, o jogo dá uma cozinhada também bastante grande no jogo. Mas me fugiu agora o nome. O Claudinho teve uma bola muito perto também da trave do Vitória, um dos poucos lances do Ituano que ofereceu o perigo ao gol do Lucas Arcanjo. Mas aí aos 31 vem o gol novamente, mais uma jogadinha dessa vez não foi escanteio, foi uma falta bem na linha. Foi um mini escanteio, basicamente, que o Wellington Nem, até a comentarista da transmissão do Sport TV falou assim, me permita
a expressão, mas ele cruzou com nojo, porque de fato foi milimétrico o cruzamento na cabeça do Camutanga, o Camutanga ganhou por cima, e aí sim deu tranquilidade, por mais que eu digo tranquilidade numericamente, mas... Fechou, né? Fechou o caixão do Ituano, naquele momento o Ituano também zero chances, mas o futebol é aquela, né? A gente não pode vacilar, se daqui a pouco Zé Hugo não faz o gol e o Ituano cresce depois daquele lance, poderia trazer uma dificuldade maior, mas acho que aí aos 31 o gol do Camutanga traz uma tranquilidade aí definitiva, fecha o caixão, e aos 37 vem mais um lance em que o Oswaldo acerta o travessão, um bonito lance, um chute de primeira de fora da área, a bola explode no travessão, confirmando aí o seu grande jogo que ele fez hoje. E para fechar a minha análise do jogo em si, né, dos lances, que é sempre bom trazer para quem não acompanhou, mas que gosta dessa análise mais lance a lance, basicamente assim, já no finalzinho do jogo, e acho que talvez o lance mais perigoso de fato do Ituano, um 3-0 já, o Vitória já com algumas modificações em campo, nada que tenha baixado o ritmo do Vitória, mas e aí aparece novamente o Lucas Arcanjo, faz uma grande defesa no chute do Thiaguinho. E repito, acho que o torcedor do Vitória achou um grande goleiro nessa Série B, né? Um grande goleiro. Inclusive, ele recebeu uma homenagem no começo do jogo de 100 jogos. É um dos grandes destaques da Série B, isso que eu já venho repetindo, já está meio que virando cansativo, mas de fato tem que se deixar registrado aqui, porque é um grande goleiro. E aí, o Vitória termina o jogo 3-0, uma vitória que foi fundamental justamente porque no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo horário, o Criciúma também estava jogando, também ganhou por 3-0 e um grande resultado em cima do Atlético Goianiense, que é um time que também está na parte de cima. Contra um adversário mais difícil. Né? Mas jogando em casa, o Criciúma também é bem difícil de jogar. Mas foi uma vitória do Vitória que manteve o time mais uma vez justamente na ponta, principalmente porque assim, se criou-se uma gordura nos primeiros jogos, se perdeu essa gordurinha, e agora o Vitória está lutando rodada a rodada para não perder a liderança. Aconteceu isso na rodada passada, onde empatou e acabou conseguindo secar aí, e a secação foi grande, porque secou tanto o Vila Nova quanto o Criciúma, e justamente nessa rodada o Criciúma vence, mas daí também o Vitória vence, mantém essa diferença aí de 2 pontos para o segundo colocado, ainda o Novo Horizontino vai jogar também pode chegar aos 20, o próprio Vila Nova pode chegar aos 20, então assim, mas mantém essa gordurinha aí, mesmo que talvez minimamente, mas é importante, principalmente para não deixar perder esse bom ritmo de começo de Série B. Claro, vai ter oscilação, isso é normal, perdeu 2 jogos, empatou um jogo também fora que estava ganhando, mas é um bom começo, o Vitória permanece aí na liderança, e que bom, né, para o torcedor do Vitória, que também foi o Barradão, foi mais uma vez um grande público, diga de passagem, sexta-feira, 9h30 da noite, chovendo o dia inteiro em Salvador, os relatos que eu li, eu ouvi de lá é que, de fato, o dia hoje foi bastante chuvoso, mas para finalizar essa minha análise do jogo, nessa primeira parte, é que, de fato, eu quero deixar o destaque aqui para o Léo Condé, que, como eu falei no começo da minha análise, ele entendeu o jogo, era um jogo, de fato, que tinha que ir para largar os 3 zagueiros, ir para um 4-3-3, e que, para mim, a escalação, quando eu li, era a melhor possível, e eu já comentei isso outras vezes, que eu gosto de ler os comentários assim que sai a escalação, e o termômetro para mim também, para os outros torcedores, para os torcedores de Vitória, foi o mesmo, elogiando já o Léo Condé logo de cara, que ele foi com o melhor que ele tinha em campo, e talvez tenha achado um esquema tático bom aí, né, principalmente com esse grande crescimento do Wellington Ney em campo, Oswaldo, outro grande destaque da Série B, é impressionante o quanto está jogando, e agora vai para um jogo fora de casa contra a Tombense, na próxima terça, que é um jogo contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, mas que não dá para vacilar, né? Porque Série B é isso mesmo. E é isso. Uma boa noite para o torcedor do Vitória. Perfeito. E aí, Mala, para a gente fechar aqui, queria ter destaques individuais. Oswaldo e mais quem, os positivos. Pronto.
E quem foi mal, se é que teve alguém que destoou negativamente nesse time do Vitória hoje. Perfeito, eu acho que, é como eu falei, Oswaldo foi o melhor para mim em campo, por mais que ele não tenha dado diretamente assistência, saiu dos pés dele os 2 primeiros gols. Foram 2 cobranças de falta muito bem feitas, que no primeiro, e curioso, os 2 primeiros gols nas cobranças encontrou 2 zagueiros, o primeiro foi Wagner Leonardo, que tentou, e a bola acabou sobrando para o Rodrigo Andrade, que fez o gol, e no segundo chegou até o Camutanga, que conseguiu ali no aperto uma assistência milimétrica para o Trellis. Fora isso, a bola no travessão, presente em todas as partes do campo, descansou na rodada passada, né? Que era um jogo que foi o primeiro jogo que ele não jogou, e o time sentiu falta, boa parte, mas nesse jogo já voltou. Quero destacar também o Wellington Nem, como eu venho falando, está crescendo, está ganhando seu espaço, ganhou hoje mais uma vez. Lucas Arcanjo, por menos que trabalhou, mas quando foi acionado foi fundamental, né? Foram somente 2 defesas no jogo, e as 2 de grande grau de dificuldade. E uma menção honrosa para o Rodrigo Andrade, que é um jogador que cravou também sua vaga no time, é uma peça fundamental e hoje foi curado com gol. Ponto negativo, assim, parece um pouco de perseguição, mas eu acho que eu não consigo gostar muito do Marcelo, porque eu acho que ele é pouco participativo. Eu acho que hoje ele foi um pouquinho mais no jogo, né? Tanto é que quando o time resolve acordar a partir dos 20 minutos, é bastante para o lado esquerdo, mas eu acho que ele ainda pode render muito mais, principalmente ofensivamente. Defensivamente ele vem desempenhando um bom papel, mas acho que ofensivamente ele, para mim, não consigo gostar tanto dele. Mas eu acho que o único ponto negativo, assim, que não é nem tão negativo, mas assim, pela displicência que foi principalmente de Zé Hugo, né? Primeiro porque ele perde um gol na cara do goleiro no primeiro tempo, ele e o goleiro, literalmente ele e o goleiro, né? Que o goleiro acaba desviando e acabou originando o escanteio do primeiro gol, mas principalmente no comecinho do segundo tempo, que era um lance que faltou muita atenção, de entender que se talvez ele tivesse usado somente o corpo, ele poderia ter protegido a bola e não ter tirado esse gol do Oswaldo aí, que foi um lance bizonho. Só antes de falar, eu queria deixar um convite para o torcedor do Vitória, porque hoje saiu uma matéria muito boa no NE 45, de Pedro Maranhão entrevistando o presidente do Vitória, que vale a pena o torcedor do Vitória clicar lá, porque de fato ele abriu muito o leque, foi uma entrevista muito ampla, falou de SAF, falou de... tá na tela aí para quem está assistindo a gente no YouTube. Vale a pena, porque é uma entrevista grande, é uma série de entrevistas que a gente está fazendo ao longo da semana com vários clubes, e Pedro foi muito feliz nessa entrevista, porque de fato o presidente abriu o jogo aí, tanto de SAF quanto de reforços. De reforços ele falou que principalmente deve chegar de 4 a 5 reforços para o segundo turno. Da SAF ele falou que não pensa em SAF no primeiro momento, até o clube subir para a Série A, porque ele quer fazer uma coisa bem feita. Falou do seu desejo de transformar o Barradão numa arena, né, de vender os non-rhymes aí para alguma empresa para faturar bastante. E um ponto também que rendeu muita discussão hoje no Twitter foi de que eles falam que um dos grandes problemas do Vitória hoje é a briga da política interna no clube, né? Ele acaba meio que se colocando involuntariamente nessa briga, porque ele é o presidente, ele está na política, né? Ele é o foco dessa confusão, a turma tá batendo nele, né? Inclusive. Pois é, meio que acabou batendo nele mesmo, mas diz que isso é um problema que está tentando se resolver. Mas assim, eu peço para o torcedor do Vitória ler, porque de fato está muito boa essa entrevista, e fica aí a minha dica final de tentar trazer uma audiência também para o NE 45, que vale muito a pena.